Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus e aos irmãos que estão conosco, mais uma vez participando deste momento de ensino da Palavra de Deus, aqui na nossa igreja da Multiforme Graça de Deus. Estamos através da nossa live no Facebook. Os irmãos estão convidados, né? Todos aqueles que, quem sabe, estão pela primeira vez, a estar participando sempre com a gente aqui todas as sextas, a partir das 20 horas até as 20h30, nós estamos aprendendo sobre a Palavra de Deus. Já quero, desde já, pedir perdão aos irmãos, que infelizmente por motivo de saúde não pudemos estar aqui na sexta passada, né? Deixamos até um aviso, né, no Facebook, né? Não conseguimos estar presente, mas Deus sabe, conhece todas as coisas, e nós estamos aqui hoje para fazermos aquilo com qual o Senhor Deus colocou em nosso coração em fazer, nos outorgou, que é aprender da sua palavra, juntamente com todos os nossos irmãos. Amados, o tema desta mensagem, ou assunto que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito desta mensagem, é o sacrifício de Jefité. O sacrifício de Jefité. Será que Jefité, ele sacrificou de fato a sua filha? Porque Jefité, ele prometeu a Deus que se Deus entregasse na mão dele, do seu exército, os amonitas, os filhos de Amon, ele ofereceria em sacrifício qualquer ser vivo que saísse da sua residência enquanto ele estivesse chegando, se aproximando dela. E conhecemos pela Bíblia que quem saiu, o primeiro ser vivo que saiu de sua residência foi a sua filha. Será que Jefité sacrificou então a sua filha? Porque ele disse que sacrificaria. E lá em Levítico, diz que tudo aquilo que for oferecido a Deus, de homem, que seja ser humano, tem que ser morto. Em contrapartida, em outras partes da Bíblia, nós vemos que o sacrifício de seres humanos nunca foi bem visto por Deus. Será que Jefité de fato sacrificou a sua filha ou não? O texto que nós vamos ler está em Juízes 11, verso 30 e 31, que diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Lá ainda no verso 34 e o 36 diz assim, Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abatestes e muito me abates, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra do Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, filhos de Amon. Jefité. Quem era Jefité? Jefité, na verdade, ele era filho de uma prostituta, e por ser filho de prostituta, ele foi expulso de sua casa pelos seus irmãos, para que ele não viesse ser herdeiro com eles, não viessem a herdar ali a herança do pai que eles tinham. Então Jefité foi expulso, ele residia em Gileade, né? Foi expulso de Gileade, aliás, de sua casa, e ele saiu de Gileade e foi habitar numa terra conhecida como Terra de Tobi. A Terra de Tobi ficava mais ou menos 25 quilômetros de Gileade. Quando Jefité ele chegou em Tobi, ele estabeleceu ali o seu lar, né? Ele se estabeleceu ali. A Bíblia diz que homens levianos, né, marginais, se juntaram a Jefité. E Jefité ficou como se fosse um líder daqueles homens ali, e começou a residir ali em Tobi. O que aconteceu mais ou menos com Jefité foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi estava fugindo da presença do rei Saul, que estava perseguindo ele para matar,
Alguns homens, cerca de 400 homens mais ou menos, homens problemáticos mesmos, né, que eram ali contra o rei, eram marginais, eram levianos, eles se juntaram a Davi. Davi ficou ali praticamente como se estivesse liderando aqueles homens. Com Jefité aconteceu a mesma coisa, e Jefité ficou ali na terra de Tobi. Mas, com o passar do tempo, os filhos de Amon se levantaram contra Israel. Daí houve a necessidade de alguém que viesse a liderar um exército para poder lutar contra os filhos de Amon. A liderança de Jefité, observamos isso pelo contexto, era notória. Tanto é que os anciãos da cidade de Gileade foram atrás de Jefité ali em Tobi e convidaram ele, né? Fizeram um pedido para ele: olha, Jefité, vem, nos ajude, vem liderar um grupo e vamos, né, para que nós viemos a vencer os filhos de Amon que se levantam contra nós. Não vamos nos ater tanto a isso, porque o tempo nosso ele é curto, mas Jefité, ele aceitou, né, depois de ter sido prometido a ele que ele viria a ser um chefe ali de Israel. Lá em Juízes 11:6, diz assim, ó: e disseram a Jefité: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E se ele aceitasse isso, ele se tornaria o chefe ali em Israel, né? A palavra chefe aqui, ela vem do hebraico gazim, que na verdade é um vocábulo da língua árabe, que significa juiz ou ditador. Então, Jefité ele foi convidado a ser um juiz, a chefiar um grupo para que vencesse os filhos de Amon, e ele permaneceria como ditador ali em Israel. Um homem que tinha sido lançado fora de sua residência por ter sido fruto, né, de uma gravidez que não era bem vista na época, né, já que ele nasceu de uma prostituta. Numa situação vergonhosa, saiu, foi lançaram ele fora de sua residência e posteriormente foram convidá-lo a estar sendo chefe, ditador ali em Israel. Em outras palavras, juiz, né? Essa palavra gazim significa juiz. O interessante, eu quero até abrir um parênteses aqui nesta mensagem. O interessante é que Jefité, ele tirou um proveito do problema e da dificuldade que ele passou. Por incrível que pareça, existem pessoas que ainda conseguem fazer isso, e na Bíblia Sagrada nós encontramos isso. Jefité, ele não se entregou ao problema e à dificuldade. A maioria dos cristãos, infelizmente, se entrega ao problema. Ele desmaia diante do problema, né, deixa Deus de lado e abandona Deus e começa a viver uma vida voltada ao mundo, voltada ao pecado. Abandona, joga tudo para o alto, como se dizem, né? Infelizmente, a maioria das pessoas são assim. Mas Jefité, ele fez diferente. Ele continuou naquele propósito e não, ele foi lançado fora de sua residência. Ele poderia jogar tudo para o alto, falar: eu não quero mais nada com Deus, enfim. Mas não, ele permaneceu, ele teve ali uma certa estabilidade, saiu sem nada, né, digamos assim. Mas ainda assim ele constituiu uma casa, uma família, e foi reconhecido pelos anciãos da época por causa de sua bravura, de sua autoridade como chefe, como líder, em relação até mesmo àqueles homens levianos que faziam parte ali do grupo de Jefité. Isso aconteceu também com José, sim, porque José, mesmo passando por um momento difícil, ele não abandonou a Deus. Foi vendido como escravo. Poderia ter abandonado a Deus, falar: Deus, eu vou te abandonar, não quero nada com Deus. Deus me deu sonhos, esse sonho só me deu dor de cabeça. Estou aqui, sou vendido como escravo e não tenho nada a ver com isso, nem o que eu fiz para merecer isso. Mas José não, ele permaneceu firme na vontade de Deus, e por ele ter permanecido firme, ele foi colocado ali na casa de Potifar, que havia comprado José como escravo. Ele foi colocado ali como um chefe de tudo, porque tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar, porque José estava firme em Deus. Ele não mudou seu comportamento para com Deus. Então, diante do problema e da dificuldade, ele fez como Jefté, permaneceu com a sua postura espiritual, ainda na presença de Deus. Interessante é que quando ele foi lançado no cárcere,
Não vamos entrar na história de José para não alongar muito. Ainda assim ele permaneceu firme na vontade de Deus. Lá em Gênesis 40, verso de número 8, diz assim, ó: E eles lhes disseram: tivemos um sonho, ninguém há que o interprete. José lhes disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Ou seja, o padeiro e o copeiro tiveram sonhos. José estava encarcerado, o padeiro e o copeiro também estavam encarcerados. Lá tivemos sonho, tem quem interprete. José disse: mas não são de Deus as interpretações? Conta para mim. José estava querendo dizer: eu estou na presença de Deus. Então, mesmo encarcerado, ainda estava na presença de Deus. E ele estava injustamente encarcerado. Ele não cometeu nada para que viesse a ser encarcerado. E ainda assim estava na presença de Deus. É para poucos, amado. Não é para todos. Não é para todos. É difícil, é muito difícil permanecer na presença de Deus no momento da dificuldade. Mas se nós nos apegarmos com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, nós conseguimos, porque Deus ele só permite sobre as nossas vidas aquilo que nós podemos suportar. Então, o Senhor Deus é aquele que nos ajuda e nos abençoa. E Jefité, então, ele aceitou. Falou: não, então já que vocês vão me fazer um juiz de vocês ali em Israel, né, vou ganhar notoriedade entre o povo, então eu aceito, eu vou contra os filhos de Amon. E lá em Juízes 11, 29 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade, Manassés, passando por Mispa, de Gileade passou até os filhos de Amon. Uma parte que eu quero frisar nesse versículo: o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Mas espera aí, Jefité ele não era um líder nato, ele não era um bom chefe, a ponto de ser reconhecido pelos anciãos e ser procurado por eles. Porque o Espírito Santo ele já sabia liderar. É porque, na verdade, nem todas as nossas qualidades, nem tudo aquilo que nós temos, nem tudo isso vai fazer diferença, uma grande diferença, diante daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Jefité era um líder reconhecido na época, mas sem o Espírito Santo ele não conseguiria. Por isso diz: o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Então não é aquilo que eu sei fazer, não é pela quantidade de estudos que eu faço, ou pelo conhecimento que eu adquiro, não é pelo aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, pelo dinheiro que eu tenho, não é por nada disso. Na verdade, tudo pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. Isso me faz lembrar de Simão, o mágico, lá em Atos, quando ele viu João e Pedro orando, impondo as mãos, e o Espírito Santo vindo sobre aquelas pessoas que recebiam oração. Simão, o mágico, ele ficou maravilhado com aquilo, ele falou: poxa, fala para mim quanto que eu quero comprar isso, para que quando eu colocar a mão também eu possa fazer com que o Espírito Santo esteja, né, venha sobre a vida das pessoas. Então teve o Simão mágico, foi um homem que quis comprar o dom de Deus, mas o dom de Deus não é vendido. E eles falaram para Simão mágico: o seu dinheiro seja para contigo e tua perdição, porque as coisas de Deus, o dom de Deus não pode ser comprado. E ele levou ali uma palavra bem dura de João, né, de Pedro, naquela ocasião, porque não é aquilo que nós temos, nem aquilo que somos, que garante a vitória e a obra feita em nossas vidas, não, mas é o Espírito Santo de Deus nela. Aí você pergunta: poxa, então eu não preciso fazer nada, vou deixar o Espírito Santo fazer tudo? Em hipótese alguma. A nossa vida para com Deus, ela tem que ser existente. A nossa vida tem que estar voltada ao Senhor, para que o Senhor Deus então faça a sua obra em nós e através de nós. Bem, então Jefité saiu para a batalha, saiu para a guerra. E Jefité, ele fez um voto com Deus, falou: se o Senhor entregar nas minhas mãos os filhos de Amon, primeira coisa que sair da minha casa, quando eu estiver chegando são e salvo, eu vou oferecer ao Senhor como sacrifício. Verso de número 30 e 31 de Juízes 11, e Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei
em holocausto. Jefté deixou claro: eu oferecerei para o Senhor em holocausto. A palavra holocausto vem do hebraico olá, que significa o mesmo que subir, o mesmo que degraus, o mesmo que subida. A conotação desta palavra, olá, traduzida como holocausto, a conotação dela denota uma oferta queimada que sobe como cheiro agradável ao Senhor. Em outras palavras, Jefté estava querendo dizer: se o Senhor me conceder vitória, a primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu oferecerei a Deus, ao Senhor, como oferta queimada. Ou seja, eu vou matar e vou queimar, e vai subir ao Senhor como oferta queimada, como cheiro agradável ao Senhor. Foi isso que Jefté disse literalmente. Em hebraico está assim, foi isso que ele disse. Ele prometeu que sacrificaria aquilo que saísse da porta de sua casa, a primeira coisa que saísse. E quem que sai então da porta da sua casa? A sua filha. E aí, sabe, na hora que ele fez o voto, ele imaginava, sei lá, um animal, uma ovelha, não sei. De repente sai sua filha dançando e se alegrando. A Jefté fica muito triste, fala: poxa, e agora? Eu prometi a Deus que mataria e queimaria, e agora quem saiu foi a minha filha. E a sua filha ainda até diz: não, você prometeu, faça. Então Jefté ele promete de fato um holocausto, um sacrifício. Lá em Levíticos 27, o verso 26 ao 29, eu quero ler até pausadamente, porque para que os irmãos entendam. Levíticos 27, verso 26 e o verso de número 29 diz assim, ó: mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Ou seja, todo primogênito que nascesse ali em Israel, né, de todos os animais, eu não precisava santificar, eu não precisaria santificar a Deus, falando: isso aqui é do Senhor, eu santifico. Não precisa. A lei dizia: já é do Senhor. Então, supondo que eu tenha ali algumas cabeças de gado, e nasce ali um bezerro, aquele bezerro já é do Senhor por lei, tá? Ainda mais que eu cuide dele e tal, não importa, aquele bezerro, aquele é primogênito, primeiro que nasceu, aquele é de Deus, não preciso santificar ele, prometer ele para Deus, já é de Deus, é lei. Aí vem a seguinte pergunta: mas e se o animal que cresce, vamos supor que eu tivesse ali jumentos, e da jumenta nascesse um jumentinho, é um primogênito, eu ofereceria a Deus como sacrifício? O jumento é um animal considerado imundo, então não pode ser oferecido como sacrifício, eles não seria aceito por Deus, era contra a lei. Por ser considerado um animal imundo, não poderia ser oferecido. Mas a lei diz que eu tenho que oferecer o primeiro primogênito. Aí entra o versículo abaixo, que diz o quê? Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Ou seja, se nascesse um animal imundo, né, imundo que não podia ser comido, não podia ser sacrificado, enfim, um jumento, por exemplo, era um animal imundo, e nascesse um jumento meu, eu não poderia oferecer como sacrifício, eu teria que resgatá-lo. Como? Pagando por ele, e também a sua quinta parte. Como que eu pagava por ele? Qual é o valor de um jumento? X, vale o quê? Bom exemplo, vale 2 bezerros. Então eu pegaria os 2 bezerros, e esses 2 bezerros seria a paga pelo jumento. Então eu não sacrificava o jumento, eu entregaria os 2 bezerros. É um exemplo. Supondo que eu não tenha mais nenhum animal, só tenho o bendito do jumento que nasceu lá, que é primogênito, a jumenta e o jumentinho. O que eu faço? Então eu posso trocá-lo. Eu trocava com outra pessoa: vamos trocar o meu jumento, suas cabritas, quantas cabritas você me dá? X. Pegava as cabritas, oferecia aquelas cabritas, então era paga, era o resgate, para você entender, tá? Então, quando era animal imundo, eu podia resgatá-lo por algum valor. Continuando a leitura: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, tudo que tem, aqui entra a parte que nós precisamos, de homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Ou seja, o primogênito não precisa santificar, já é de Deus.
o animal que fosse imundo, eu poderia resgatá-lo com alguma outra coisa no lugar do animal que não poderia ser sacrificado, porque é imundo. Mas se eu sacrificasse um campo, esse campo aqui agora é de Deus, eu consagro ele, é do Senhor, mas de repente o mundo de ideia falar, não, acho que esse campo não é de Deus, não, é meu. Não, a lei diz que você consagrou é de Deus. Então eu vou pagar por ele. Não pode. A lei diz, você não pode pagar por este campo é de Deus, você consagrou a ele. Eu tenho lá um boi, não é primogênito, não é animal imundo, eu santifiquei e consagrei, é de Deus aquele boi. Aí passa uma situação apertada, não, esse boi eu acho que eu não vou oferecer para Deus não, a situação está difícil aqui em casa e tal. Não, a lei diz que você tem que oferecer, é dele já, porque você não pode resgatá-lo, a lei diz, não tem como você pagar por ele, você santificou, é dele. Mas esta mesma lei fala sobre o homem, ou seja, tudo que tem de homem, ou de animal do campo, em sua possessão, não se venderá, nem se resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Ou seja, se eu consagro um ser humano a Deus, é de Deus. É isso que Levítico está querendo dizer, trocando por miúdos, tá? Um exemplo, eu tenho um filho, e eu ofereci este filho a Deus. Então este filho, ele é de Deus. Eu não posso mais resgatá-lo, pagar por ele, não, esse filho agora, não, eu consagrei ele a Deus. Aí entra a última parte do verso, aliás, o verso posterior, verso de número 29, ó. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Repito, toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Aí começa o problema. Por isso existe uma discussão há séculos sobre se Jefité de fato sacrificou sua filha, se ele matou e queimou ela, oferecendo sacrifício como sacrifício a Deus ou não, por causa desta lei, porque a lei diz que toda coisa que for consagrada a Deus do homem, não pode ser resgatada, certamente morrerá. Eu tenho um filho, e eu consagro meu filho a Deus, aqui diz no texto, que eu não posso pagar por ele e pegar ele de volta, e o texto ainda diz, certamente morrerá. Aí entra aquela questão, então Jefité deve ter sacrificado a sua filha, queimado ela, né? Porque a lei diz que toda coisa consagrada do homem tinha que morrer. Será isso mesmo, amado? Bom, vamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, de fato Jefité ele prometeu um holocausto. Ele prometeu que ia matar, ia queimar e oferecer a Deus em sacrifício e um cheiro suave, e isso ele prometeu dentro da língua hebraica, não tem como discutir isso, ele prometeu de fato e ponto final. Segunda questão, a lei diz que tudo que for consagrado do homem não será resgatado, mas morrerá. A palavra morrerá ali vem do hebraico, né, morte, do hebraico, que se fala mut em hebraico, a palavra morte é mut, e a palavra mut, ela não é uma palavra que é somente empregada no sentido literal, mas ela por várias vezes no texto do Antigo Testamento em hebraico é empregada no sentido figurado. Mut, como morte em hebraico, mut eu posso usar tanto no sentido literal como no sentido figurado. Neste texto está no sentido figurado e não no sentido literal. Então quando diz tudo aquilo que for consagrado ao Senhor do homem não pode ser resgatado, mas morrerá, não está falando que eu tenha que matar o meu filho se eu consagrei ele ao Senhor e queimá-lo para que seja oferecido a Deus como sacrifício, não dizia isso. Mas morte no sentido figurado, ou seja, morreu para a família, morreu para o trabalho, morreu para a tribo, morreu para tudo. Agora é consagrado, é do Senhor e vai viver voltado às coisas de Deus, cuidando só das coisas de Deus. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Samuel. Você lembra? Ana prometeu Samuel ao Senhor, não será do Senhor. Então Samuel ele morreu para a família, ele morreu para a tribo, ele morreu para o trabalho, ele morreu ele não constituiu nem família, né? Na verdade eu não me recordo se Samuel constituiu família ou não, eu não adentrei neste assunto de Samuel, então eu retiro o que eu disse, eu não me recordo, tá? Mas Samuel, ele morreu para tudo,
entendeu? Então, ele não estava mais voltado às coisas seculares, apenas às coisas de Deus, apenas isso, as coisas do Senhor. Então, quando o texto diz morrerá, está querendo dizer, no sentido figurado, morreu para tudo, agora é de Deus e ponto final. É isso que o texto está querendo dizer, tá? Mas como que eu posso provar isso? Que o texto está querendo dizer no sentido figurado e não no sentido literal. Deuteronômios 12:31 é uma prova. O que está escrito lá? Assim não farás ao Senhor teu Deus, repito, assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Deuteronômio 12:31, e o começo do verso fala o quê? Assim não farás o Senhor teu Deus, ou seja, a oferta de queimar humanos como sacrifício, assim não farás ao Senhor teu Deus. Isso é abominável aos olhos de Deus. Eu poderia citar outros textos, mas o tempo não nos permite. Mas eu ainda quero citar 2 Reis 17, que diz: também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Deus, ele nunca apoiou o sacrifício humano, né? O povo cananita, o povo, né, que estava ali na terra prometida, antes mesmo de Israel chegar, eles tinham esse costume, sacrificavam ao deus Moloque, ou Moloque, né, como alguns pronunciam. Eles atiravam as crianças no fogo. Existe até uma questão interessante envolvendo tudo isso, que eu gostaria muito de trazer aqui, mas quem sabe alguma outra ocasião, para nós entendermos essa questão. É muito interessante, né, de se estudar isso. É muito ruim, feio, né, lógico, mas é uma coisa que acontecia, né? Então era comum para muitas nações ali, para muitos povos, praticar esse tipo de coisa, e Deus sempre foi contra isso. Existem vários versículos. Então o texto de Levítico não pode estar escrito no sentido literal, porque se ele tiver no sentido literal, se eu interpretá-lo no sentido literal, eu vou ter um problema muito grande com outros versículos da Bíblia Sagrada. Eu vou criar uma contradição teológica, bibliológica muito grande. Então eu não posso interpretá-lo no sentido literal, porque a Bíblia, ela é harmoniosa, ela se completa, ela interpreta a si mesma, ela concorda consigo mesmo. Se eu interpretar ele no sentido literal, eu vou ter um grande problema. Mas quando eu interpreto ele no sentido figurado, esse texto de Levíticos que nós lemos, aí então a harmonia bíblica, ela continua existente, como Deus, ele inspirou, né, a escrita, né, da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela continua harmoniosa quando eu interpreto ele no sentido figurado. Então eu teria que cancelar vários versículos, anular e arrancar da Bíblia, se eu interpretar ele no sentido literal. Eu não posso. Portanto, a morte ali é no sentido figurado. Bom, então Jefité, ele sacrificou sua filha queimando ela, sim ou não? Provamos agora que não. O que Jefité fez? Ele sacrificou o que? A virgindade de sua filha, tá? Até porque, amados, segundo os mestres rabínicos de Israel, eles dizem que qualquer pessoa, qualquer um que fizer uma promessa, um voto a Deus, e esse voto vir a transgredir a lei de Deus, ele passa a ser invalidado. Se eu fizer um voto que vai contra a lei e a palavra de Deus, ele não vale nada, passa a ser invalidado. Então, quando Jefité, ele prometeu a Deus, ele prometeu com o coração voltado ao Senhor. Tanto é que Deus cumpriu a vontade de Jefité, ele entregou os amonitas nas mãos deles. Mas quando Jefité ele encontra com sua filha ali, o voto dele passou a ser invalidado. O voto que é de morte, de sacrifício, de queimar literalmente, mesmo oferecer em sacrifício como cheiro agradável ao Senhor, passou a ser invalidado. Então ele não sacrificou sua filha matando-a, mas sacrificou a sua virgindade. Nós vamos ver nos versículos posteriores, para nós finalizarmos este estudo. Tinha bastante coisa que eu queria trazer aqui para os irmãos, mas o tempo é estreito, né? E a gente vai
vai falando, Senhor Deus vai nos lembrando de coisas e às vezes a gente não consegue trazer todos os detalhes, mas a gente consegue concluir a mensagem. Assim Jefité passou aos filhos de Amon combater contra eles, e o Senhor os deu em suas mãos, né? Juízes 11:32. 34 ao 36. Vindo, pois, Jefité a Mispa, sua casa, eis que sua filha saiu ao encontro com adufes e danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu, quando viu, que rasgou suas vestes, diz: minha filha, muito me abatestes e estás dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca e ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela disse: meu pai, tu destes a palavra do Senhor, faze de mim conforme o que prometestes, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Lá no verso abaixo, lá em 11:37 ao 40, para nós concluirmos, disse mais ao seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, preste atenção, e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. O texto continua: e disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. O que diz o texto? Chore a minha virgindade. O que significa chorar a virgindade? Essa expressão significa ficar em estado de luto por não conceder filhos, por não constituir família, por não ter herdeiros. Naquela época, amada, havia uma importância gigantesca em relação à descendência, em relação a herdeiros. Não dá tempo de entrar nessa questão, podemos entrar em uma outra ocasião, em um outro assunto, mas havia uma importância muito grande. Então ela ficou em estado de luto durante aquele período, por não poder conceder filhos, não constituir família, não ter marido. E até que no texto diz, verso 39, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu homem. Se Jefité tivesse de fato matado sua filha, oferecido em sacrifício, o texto não teria falado sobre virgindade, e não teria falado que ela não conheceu o homem, simplesmente que ela foi sacrificada. Então, Jefité sacrificou a sua filha como oferta a Deus, em holocausto? Não. Em morte? Não. Apenas a sua virgindade, e ela ficou sem descendência. Jefité ficou sem descendência, Jefité não, pelo menos, que nós encontramos até aqui. Não podemos falar de coisas que não estão na Bíblia, porque é difícil. Por isso a tristeza de Jefité. Primeiro que era a sua única filha, Então a alegria naquela época de ter descendentes era algo maravilhoso. Ainda hoje para muitos infelizmente não é tanto, mas naquela época, naquela cultura, era algo estupendo. Poxa, e não pôde ter, Isso é complicado para quem quer de fato, quem tem aquele desejo, aquele anseio, e não poder é muito difícil. Então Jefité de fato sacrificou a sua filha nesta questão. Amém, amados? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos grandemente. Eu acredito que nós conseguimos trazer aí à luz da palavra de Deus aquilo que nós podemos compreender através desse texto, desse pequeno período, Acho que talvez tenha passado de 30 minutos, eu não sei. Mas Jesus é bom, e nós aprendemos alguma coisa hoje, tá? Então que Deus continue abençoando a todos. Quero fazer mais uma oração, como nós sempre fazemos, de agradecimento a Deus, e peço para que você ore comigo neste momento. Senhor Jesus, obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso, e eu te agradeço pela oportunidade e o momento que o Senhor me concede. Toda honra e glória seja dada a Ti. Abençoa-nos e nos dê entendimento, conhecimento da Tua palavra. Abençoe os nossos irmãos, abençoe cada um que está assistindo a Deus, que está orando neste momento. Faz Tua obra, realiza o Teu grande milagre, empreende dos Teus grandes feitos sobre a vida dos Teus servos. Todo problema e dificuldade que cada um tem vivido, Deus, põe Tua mão
e faz o teu milagre em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.